Curva a sua cabeça um pouquinho. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Reconhecemos que sem Ti nada podemos e nem queremos fazer, Jesus. Homem algum pode receber coisa alguma sem que lhe seja dada do céu, do alto. Senhor, e nós abrimos o nosso espírito para receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe das necessidades sentidas, como das necessidades reais de cada um de nós. Por isso, que realmente o Seu Espírito possa ministrar as nossas vidas. Oramos pela manifestação dos dons do Espírito Santo, a palavra de sabedoria, conhecimento, palavra profética, aquilo que for necessário. Que o Seu Espírito realmente se mova no nosso meio. Queremos concordar com tudo aquilo que o Senhor quer realizar. Senhor, e ajuda-nos realmente a entender o que o Senhor quer fazer, não só nas nossas vidas especificamente, mas na nossa realidade familiar, Senhor. Que o Senhor possa nos encontrar nesse lugar sobrenatural que é a brecha, e que o Senhor possa, através das nossas vidas, também alcançar os nossos familiares, os nossos queridos, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo, que realmente se cumpra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nessa noite nós vamos começar falando sobre perda dos vínculos familiares. Então, essa é uma aula clássica que a gente sempre dá aqui no Silce. E nós vamos desdobrar essa aula em 3 ou 4 aulas. Então, hoje nós vamos mais colocar assim um alicerce para depois a gente poder caminhar de uma maneira mais firme. E, na verdade, esse tema é um tema muito abrangente, onde a gente vai ter a oportunidade de confrontar uma variedade das principais feridas sociais. Hoje nós vivemos numa sociedade profundamente machucada, ferida, que está se desorganizando como família. A gente percebe uma certa anarquia social hoje. E pessoalmente eu tenho assim me ocupado muito de uma questão. Eu tenho pensado muito nesse âmbito, como dar respostas espirituais para os principais problemas sociológicos. Então nós vivemos realmente assim num tempo onde faceamos realmente problemas sociológicos profundos, graves, quando pensamos em termos, por exemplo, dos efeitos colaterais, não é? Violência, os bolsões de violência, miséria, várias coisas que hoje realmente preocupam os governantes e preocupam, na verdade, toda a sociedade. E nós sabemos que muitos desses problemas, eles têm uma natureza essencialmente espiritual. E não tem como realmente você lidar com certas questões, a violência, por exemplo. Lógico, tem um aspecto que você pode trazer uma ajuda investindo em educação, mas isso não é tudo. Violência é um problema essencialmente espiritual. Violência é um espírito. E isso está muito ligado com essa perda dos vínculos familiares. Então, é um assunto, vamos dizer, que onde a gente estabelece um discernimento básico e onde nós vamos lidar não com a ponta do iceberg, mas o corpo do iceberg, aquilo que está enterrado, que as pessoas muitas vezes não têm visibilidade, é uma parte que é difícil você ter acesso. Nós vamos lidar com algumas questões aqui que mexem muito conosco, mexem com dores existenciais. Não é muito fácil trabalhar com isso, mas nós sabemos que Jesus sabe como caminhar nas nossas feridas. Ele sabe como nos tocar da maneira que nós precisamos.
Então, perda dos vínculos familiares, só trazendo um conceito, esse fenômeno sociológico, perda dos vínculos familiares, é quando uma massa crítica de pessoas numa sociedade começa a ser subtraída dos relacionamentos existenciais, os relacionamentos familiares. Então, um alto percentual de pessoas na sociedade começa não mais a saber quem é o pai, quem é mãe, quem é filho, quem é marido, quem é esposa. Pessoas que já não sabem mais. 1/3 dos brasileiros não tem o nome do próprio pai na sua certidão de nascimento. Eu tenho conversado com homens que eles falam assim: pastor, eu nem sei quantos filhos eu posso ter nesse mundo afora aí. Não faço nem ideia. Ou você vê pessoas que já estão no 3º, 4º, 5º casamento, por aí afora. Não é? Como lá a mulher samaritana. Jesus falou: chama o seu marido. Ela falou: não tenho marido. Jesus falou: bem disseste, porque esse já é o 5º. Então já não sabia mais quem é e quem não é marido. E quando esse tipo de desorganização social começa a acontecer, isso é uma das principais características de uma sociedade que está caminhando rumo à destruição. Eu dou graças a Deus porque muitas dessas estatísticas, especialmente aqui no Brasil, elas estão começando a mudar, sabia? Positivamente. Então, graças a Deus por aquilo que Deus está fazendo na igreja, não é? Mas o mundo lá fora, nós vivemos, eu acho que um dos piores tipos de perseguição hoje, até como igreja, que é a permissividade. Muitas vezes a gente fala muito sobre uma perseguição política de um governo, seja um governo comunista, islâmico, não sei o quê, mas tem essa perseguição que ela tem uma conotação muito infiltrativa, que é a permissividade, que se fundamenta nessa banalização do pecado, uma relativização moral. Então, já não existe mais pecado, não é? Tudo é relativo, depende do seu ponto de vista. E começa uma permissividade, onde o inimigo vai se infiltrando na vida das pessoas e matando a vida espiritual delas, de dentro para fora. Então, realmente é um tempo assim bem complicado. E o que a gente observa hoje é uma nova configuração da família. É comum você ver casas, por exemplo, que ali tem a avó, a mãe e a neta. Já não tem mais a presença masculina. Então, muitos homens, na verdade, eles estão morando sozinhos, não é? A gente vê uma certa inversão de valores sobre vários aspectos. Os heterossexuais não querem se casar, os homossexuais estão brigando pelo direito de casar, o homem virando mulher, a mulher virando homem. A gente vê uma anarquia assim, generalizada, e isso é altamente desafiador. E tudo isso está desembocando numa proposta de família que é extremamente terrível. Porque, obviamente, ninguém desiste da família. Todo mundo quer ter uma família. Mas hoje, a proposta, o modelo de família, né, que está sendo proposto é esse. Tudo bem, eu quero uma família, mas eu não quero o matrimônio. É um modelo de família sem o matrimônio. E esse modelo de família sem o matrimônio, sem fidelidade conjugal, queridos, é altamente satânico, maligno. É totalmente fora dos planos de Deus. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Isso produz escravidão na vida das mulheres, isso produz filhos fracos, imaturos. Não sei quantos viram essa reportagem que saiu numa das grandes revistas do Brasil, dizendo como que um retardamento emocional
Hoje, em média, as pessoas estão se tornando maduras entre 40 e 50 anos de idade. Até os 40 anos, é aquilo, são os playboys e as desperate housewives. A pessoa vai amadurecer mesmo com 40, 45 anos, aí que bota a cabeça no lugar. Olha, né, é importante ter compromisso, ser fiel. Aí que as pessoas vão amadurecer. Então hoje a gente observa realmente um processo assim de retardamento emocional sobre vários aspectos, muita gente fragilizada, debaixo de uma série de perseguições espirituais. Realmente é uma arena, assim, um quadro extremamente desafiador. E, na verdade, a essência do problema tem a ver com isso: perda dos vínculos familiares. É muita gente que está crescendo sem o amparo, sem a presença, sem a supervisão, a educação de um pai, ou de uma mãe, ou de um matrimônio. Porque, veja bem, gente, o matrimônio também é uma pessoa. É uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa que tem uma consciência, tem um propósito, tem uma identidade. É um referencial, gera uma proteção sobre a vida dos filhos. Então, uma criança que cresce sem essa cobertura de pai e mãe, de um matrimônio estruturado, essas crianças têm de 5 a 10 vezes mais chance de sofrer abusos, realmente de entrar para um mundo de marginalidade, de criminalidade. Isso é estatístico. Então, se nós realmente queremos corrigir, pensando nas gerações futuras, se nós queremos restaurar os alicerces da nossa sociedade, nós temos que levar muito a sério essa ferida sociológica. Perda dos vínculos familiares. Então, eu gostaria de estabelecer um alicerce aqui, um fundamento para a gente poder ir caminhando de maneira mais firme. Nós vamos falar um pouco sobre os efeitos da cobertura espiritual dos pais. Cobertura espiritual dos pais. Esse legado familiar. A família funciona, na verdade, como um útero que protege os filhos sob todos os aspectos. E basicamente, todos nós vamos receber, de uma forma ou de outra, de uma forma positiva ou negativa, mas todos nós vamos receber, basicamente, 3 coisas dos nossos pais e também do relacionamento deles, ou seja, da nossa cobertura familiar. A primeira coisa é identidade. A segunda coisa é relacionamentos, ou seja, uma capacidade moral e emocional de construir relacionamentos vitoriosos, onde nós e os outros vamos nos satisfazer, nos realizar na vontade de Deus. E a terceira coisa que todos nós invariavelmente recebemos dos nossos pais é uma herança. E esses 3 tópicos, isso na verdade são como colunas para a construção da nossa personalidade. E isso é definido, é principalmente definido pela cobertura espiritual, moral que os nossos pais estão exercendo sobre as nossas vidas. Identidade, relacionamentos e herança. Bom, o primeiro ponto aí é identidade. Vamos trabalhar um pouco com esse conceito de identidade. Identidade é algo muito vasto, muito amplo, porque identidade é tudo aquilo que nos define como o indivíduo que nós somos. Tudo que nos define, a somatória de tudo aquilo que nos define como indivíduo que nós somos, é identidade.
nossa fisionomia, cor da nossa pele, o idioma que nós falamos, nosso nome, tantas coisas. E obviamente que todas essas coisas estão estritamente relacionadas com os nossos pais. É ou não é verdade? Então, é um conceito muito amplo. Existe uma identidade familiar, existe uma identidade baseada na sua fisionomia, no seu nome, na cidade que você nasceu, no país que você nasceu, o idioma que você fala. Conceito muito amplo. Mas existe também, obviamente, uma identidade espiritual, não é? Que também nós vamos receber, de alguma maneira nós vamos receber isso pela cobertura dos nossos pais. E é nesse aspecto que eu quero, então, poder assim, estabelecer um alicerce. Quando a gente pensa nesse aspecto espiritual da nossa identidade. Então nós podemos definir a identidade espiritual como sendo essa capacidade de acessar as verdades de Deus sobre nós mesmos em todas as áreas e condições da existência. O que é identidade espiritualmente falando? A identidade espiritual é isso. É você poder ter acesso, é você se alinhar com as verdades de Deus, aquelas verdades de Deus sobre você mesmo, em todas as áreas e condições da existência. E, obviamente, em relação a cada um de nós, existe um conjunto, existe um bojo de verdades que estão no coração de Deus e que nós precisamos de ter acesso a essas verdades. E quanto mais você conhece essas verdades de Deus, quanto mais você experimenta essas verdades de Deus sobre você mesmo, em relação a todas as áreas da sua vida, maior é o seu potencial de cumprir plenamente o propósito dele. Então, identidade espiritual, isso é o conhecimento das verdades de Deus em relação a nós mesmos em todas as áreas e condições da existência. Veja bem, o que a gente observa, entrando já assim numa questão mais empírica, principalmente trabalhando sistematicamente com aconselhamento, ouvindo o coração de muita gente, a gente começa a chegar nessa conclusão. Porque, obviamente, que essas verdades de Deus sobre nós mesmos, elas são reais, elas existem em Deus. Mas nem sempre elas são facilmente acessadas. Então, pelo menos dentro da minha experiência de aconselhamento, eu tenho observado que um dos aspectos que mais determinam essa facilidade ou dificuldade de acessar essas verdades de Deus sobre nós mesmos, em todas as áreas da nossa vida, que mais determina isso, é cobertura familiar. Ou seja, pessoas que tiveram pais que desempenharam o papel deles em Deus, que realmente cobriram moralmente, espiritualmente os seus filhos. Então, esses filhos, é incrível, eles têm uma facilidade, ao mesmo tempo natural e sobrenatural, não só de conhecer, mas eles são facilmente convencidos por essas verdades de Deus sobre eles mesmos. Eles sabem que eles são em Deus, eles se apegam a essas verdades com facilidade. E isso destranca o destino deles. Agora, em contrapartida,
pessoas que vieram de famílias disfuncionais, uma cobertura familiar caracterizada por abandono, alcoolismo, abusos, não é? Às vezes abusos físicos, morais, verbais, sexuais, injustiças. Essas pessoas que vieram de famílias assim fragmentadas, divórcio precoce, que disseminou insegurança, a tendência é que essas pessoas elas começam a construir bloqueios, resistências, uma dificuldade contundente, no sentido de acessar, de ter acesso, de conhecer. Há um impedimento para que elas realmente conheçam as verdades de Deus sobre elas mesmas. E muitas acabam até desenvolvendo uma facilidade muito maior para acreditar muito mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus. É incrível. Talvez você já viu situações assim. A pessoa tem uma facilidade muito maior para concluir coisas que não são verdades, não é? Porque elas estão calçando essas atitudes nas rejeições que elas sofreram, nesses buracos existenciais que realmente marcaram a vida dela. Toda rejeição é uma falsa profecia, não é? E essas pessoas muitas vezes começam então com esses pensamentos de inferioridade ou superioridade, acreditando que elas não servem, não prestam, acreditando nessa uma série de mentiras que Satanás joga, e elas facilmente se agarram a isso. Já viu aquele tipo, a gente fala assim, o goleiro de seta? O diabo manda uma seta lá longe, ela pega a seta e... eu não sirvo, eu não presto. E quando você realmente vai ver a cobertura familiar dessas pessoas, cobertura totalmente disfuncional. Graças a Deus, Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas, né? Mas é uma realidade que a gente realmente observa muito claramente. Então, espiritualmente falando, essa cobertura dos pais, isso vai determinar uma facilidade ou uma dificuldade, uma resistência, no sentido de você discernir, conhecer e se apropriar das verdades de Deus sobre você mesmo, em todas as áreas e condições da existência. O princípio da identidade, uma pessoa resolvida, que sabe quem ela é, e é muito importante isso, não é? Quando a gente olha, por exemplo, a vida de João Batista, ele me impacta muito, porque era um homem que sabia quem ele era e sabia quem ele não era. Não é só você saber quem você é, mas quem você não é também. Quando confundiram ele com o Messias, ficaram, não, você é o Messias. Ele sabia quem ele não era. Ele falou, eu não sou o Messias. Ele sabia quem ele não era. Mas ele sabia também quem ele era. Ele disse, eu sou a voz. Aquela voz que Isaías falou. A voz que clama no deserto e que prepara o caminho do Messias. Esse sou eu. Um homem que sabia a sua identidade. Na verdade, o princípio da identidade vem pela afirmação do Pai. Principalmente a afirmação do Pai. E, lógico, num mundo como esse, que é um mundo de orfandade, isso é algo que tem sido escasso. Mas a afirmação do Pai produz identidade. A gente pode ver isso no próprio exemplo de Jesus. Quando Jesus foi começar o seu ministério, ele se sujeitou ao batismo de João.
E quando ele estava sendo batizado por João, ali no Rio Jordão, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E uma voz rasgou os céus. O pai estava afirmando a identidade do seu filho, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Olha a declaração do pai. Este é o meu filho amado. Se você vai estudando a sequência dos acontecimentos, logo após isso a Bíblia fala assim que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado. 40 dias debaixo de um severo tempo de tentação, jejum, oração. E a Bíblia fala que quando ele teve fome, então Satanás se apresentou, vamos dizer assim, por um ataque realmente frontal. E você se lembra qual foi a abordagem que Satanás fez? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus. Agora, qual foi a última coisa que o pai havia dito para ele? Tu és o meu filho. E filiação, gente, lógico, esse é o aspecto mais básico da identidade. Não é isso? Isso que determina a nossa identidade. Você é filho. Mas Satanás está agredindo ele em relação à identidade. Quando você estuda sobre identidade, é interessante, principalmente olhando sobre esse aspecto de uma crise de identidade, existem várias coisas que caracterizam uma crise de identidade. Mas uma delas, talvez uma das principais, é a autoafirmação. Autoafirmação. Toda pessoa que tem a necessidade de se autoafirmar perante outros, no fundo, é porque essa pessoa não está segura de si. Todo mundo que precisa, não é que você não pode fazer, mas tem gente que tem necessidade, precisa dizer que é. Quando a pessoa precisa se autoafirmar, gente, isso é um grito da alma. Isso é a voz da insegurança. Tem uma crise de identidade. Quando você é algo ou alguém, você não tem que provar nada para ninguém. Você é. Flui. Mas se você precisa de provar, você não está seguro. Entende? E essa foi a proposta de Satanás. Faz um milagre, transforma essas pedras em pães, prova que você é o Filho de Deus. Eu fico pensando quanta gente não está por aí transformando pedra em pão para ganhar realmente com uma motivação de concupiscência de aceitação, ganhar a aceitação dos outros. Mas Jesus não tinha que provar nada para ninguém, muito menos para o diabo. Jesus falou para Satanás: olha, Satanás, eu fico com aquilo que o Pai me falou. Eu tenho a afirmação do Pai. Eu sei quem eu sou nele. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele sabia quem ele era, porque ele tinha a afirmação do Pai. Mas quando você não tem a afirmação do Pai, você começa a fazer esse jogo. O que move você é rejeição, é comparação, é competição. Você morde a isca. Aí você quer provar para os outros, entra numa disputa, sempre fora da balança, se sentindo inferior ou superior.
E inferioridade e superioridade são os dois extremos da mesma vara. Quem está na superioridade está compensando os pensamentos de inferioridade e vice-versa. Identidade vem pela fé. Som. Opa. Som. Alô. Acho que agora voltou. Bom, então, identidade vem pela afirmação do Pai. Tem a ver com a nossa cobertura familiar. Pessoas que vieram de famílias disfuncionais vão ter uma dificuldade maior com isso. Isso vai precisar de ser bem trabalhado. Segunda coisa que nós recebemos da nossa cobertura familiar é relacionamentos. Relacionamentos, ou seja, uma habilidade de estabelecer relacionamentos, um amadurecimento emocional. Quando você tem uma cobertura familiar ajustada, saudável, então isso vai fazer com que você amadureça, no sentido de aprender a respeitar as pessoas, cultivar bons relacionamentos. E é lógico que isso tudo é resultado de um processo. Um perfil de confiança, intimidade. Isso poderá ser construído ou destruído em virtude da cobertura familiar. Porque quando você pega valores como confiança, como confiabilidade, intimidade, essas coisas não caem de paraquedas na vida de um indivíduo. Principalmente confiança, que é a base de todo relacionamento. Não existe um bom relacionamento sem confiança. E não existe confiança sem integridade. Sem realmente um investimento emocional que vem de uma cobertura sadia, ajustada. Confiança é algo difícil de ser construído e muito fácil de ser perdido. Então, essa capacidade de construir relacionamentos sadios, ou seja, a nossa saúde emocional, o equilíbrio temperamental, tudo isso está muito ligado com o desempenho desses papéis. Pai, mãe, casamento. Então, a nossa capacidade de desenvolver um temperamento ajustado, equilibrado, como também emocionalmente, nos tornarmos pessoas maduras, adultas. Isso tem muito a ver com essa cobertura moral e emocional exercida pelos nossos pais. Relacionamentos, saúde emocional, o equilíbrio temperamental, essa capacidade não só de iniciar relacionamentos, como nutrir esses relacionamentos, estabelecer processos que viabilizam realmente amizades profundas, significativas, a capacidade da gente, de você não se autocondenar ou se condenar indevidamente, a capacidade de amortecer choques, de absorver as falhas dos outros, não é? Preservando os relacionamentos. Gente, tudo isso tem a ver com o nosso berço. Isso tem muito a ver com a nossa criação, com a cobertura que os nossos pais exerceram sobre as nossas vidas. Em aconselhamento é muito comum você ver pessoas que cresceram num ambiente familiar disfuncional e elas começam a desenvolver muitos desajustes em relação àquilo. Por exemplo,
quando você vê uma esposa que foi profundamente frustrada no casamento e começa a descarregar essa frustração de maneira agressiva sobre os filhos. Então, esses filhos, eles começam a ser engessados num padrão de comportamento espinhoso, onde eles ferem as pessoas sem perceber que elas estão ferindo. Porque a vida inteira elas receberam esse tipo de relacionamento agressivo. Então, a agressividade se tornou o padrão. Entende? E isso pode acontecer sobre vários outros aspectos, afetando diretamente a capacidade não só de estabelecer, como sustentar relacionamentos, casamentos sadios. Relacionamentos. E a terceira coisa que nós recebemos da nossa cobertura familiar é herança. E esse é um ponto também muito significativo, não é? Identidade, relacionamentos e agora herança. Na verdade, esses três princípios, né, esses pilares para a construção da nossa personalidade, esses conceitos, por um lado, eles se misturam muito. Mas, didaticamente, a gente pode separá-los para a gente entender melhor. Assim como identidade é um conceito muito amplo, herança também é. Existe uma herança sobre vários aspectos da vida. De certa forma, herança é tudo aquilo que vem como uma influência direta sobre as nossas vidas. Então, existe uma herança familiar, existe uma herança material, uma herança genética, uma herança cultural, uma herança espiritual. Sobre vários aspectos, nós estamos recebendo uma herança. Alguém ou algo está legando alguma coisa sobre as nossas vidas. E isso é uma lei. Quando você estuda sobre isso na Bíblia, você vai perceber que a herança realmente é como uma espinha dorsal ao longo de toda a Bíblia. É uma lei. Por exemplo, as promessas que Deus fez para Abraão, essas promessas foram estritamente para a pessoa de Abraão, o indivíduo Abraão. Foram ou não? Não, essas promessas diziam respeito também a toda a sua descendência. Então, quando você vai vendo na Bíblia, você percebe que Deus, obviamente, ele se relaciona pessoalmente conosco, mas ele também se relaciona com a humanidade de maneira coletiva, geracional. Ele é um Deus de gerações. Quando você olha o relacionamento de Deus com a nação de Israel, você vê que ele estava se relacionando, não era com uma geração, mas ele estava se relacionando com uma dinastia. Uma família que se transformou numa nação ao longo dos anos, ao longo das gerações. Quando a gente chega lá nessa maneira como Deus se revelou para Moisés, você se lembra? Deus chegou para Moisés e falou: olha, Moisés, eu sou o Senhor Deus. Então, qual foi a referência que ele usou? Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, estava se apresentando ali como Deus dos antepassados de Moisés. Isso era muito significativo, porque isso fez com que Moisés se alinhasse com um propósito que tinha começado lá atrás, de homens que haviam andado com Deus, como amigos. Pessoas que haviam entesourado promessas.
Então Deus falou: eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ali ficou claro para Moisés quem era esse Deus. E quando você olha para essa declaração divina, a primeira conclusão é essa, que Deus se relaciona conosco pessoalmente. Querido, Deus não é um Deus só da multidão. Ele é um Deus de pessoas, de indivíduos. O Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o meu Deus, o seu Deus. Um Deus pessoal. Na verdade, se você fizer um estudo sobre todas as religiões do mundo, uma das conclusões que se chega, porque pessoas já fizeram isso, uma das conclusões que você chega é que o único Deus que é ao mesmo tempo infinito e pessoal é o Deus da Bíblia. Existem muitos deuses que supostamente eles são infinitos, porém eles são impessoais. Se você estuda sobre o islamismo, essa divindade chamada Alá é tido como Deus criador todo-poderoso, mas Alá é impessoal. Você nunca vai ver um muçulmano falando assim: eu ouvi a voz de Alá. Ele é impessoal. Naquele terço que os islâmicos usam para fazer as suas rezas, são 99 pedras, inclusive é de onde veio o terço católico. A pedra que falta para completar as 100 pedras é paternidade. Alá é tudo, mas ele não é pai. Não existe pessoalidade. Entende? Ou você vai na Índia, você vai ver muitos deuses que eles são pessoais, mas eles são finitos. O macaco é um deus, a vaca é um deus, rato é outro deus. Mas é só um rato. Entende? É pessoal. Ontem eu estava vendo isso num documentário lá na Discovery, né? O cara comendo a mesma comida do rato. Uma coisa até nojenta, né? O único Deus que é ao mesmo tempo infinito e pessoal é o Deus da Bíblia. Ele é pessoal. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E essa declaração divina também revela Deus não só como um Deus pessoal, mas um Deus geracional. Um Deus de gerações, que se move ao longo das gerações. E isso é muito importante. Aqui vem o conceito de herança, principalmente das heranças espirituais. Eu sei que na nossa cultura ocidental, que é uma cultura basicamente individualista, isso não faz muito sentido. Mas, gente, cultura não está acima da escritura. Nós temos que nos adaptar ao que a Bíblia ensina, não é verdade? Deus se relaciona conosco numa dimensão de gerações. E aqui entra, então, esse princípio que nós chamamos o princípio do entesouramento das promessas. Porque quando você obedece a Deus, inclusive Deus resumiu isso lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, da seguinte maneira. Ele fala assim: eu, o Senhor, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Eu não sei se você já parou para pensar nessa declaração. Olha o impacto da nossa obediência. Se você é uma pessoa que ouve a voz de Deus e obedece, não é só você que vai ser abençoado. Deus, Ele está empenhando a sua palavra, que Ele vai revelar misericórdia, graça,
para a nossa descendência numa esfera, numa dimensão de 1000 gerações. Gente, é um negócio até difícil da gente contabilizar isso. Olha o poder da obediência. Eu costumo dizer que essa bênção, né, o poder da bênção, vai chegar uma hora que nós vamos parar de falar em maldição hereditária, nós vamos falar só em bênção hereditária, não é verdade? Eu, Senhor, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Esse é o princípio do entesouramento de promessas. Você pode observar hoje os ministérios que mais estão impactando esse planeta, normalmente foram levantados por homens e mulheres, que são terceira, quarta, quinta geração de pessoas que obedecem a Deus. A organização que eu trabalho, a Jocum, que hoje talvez seja a maior porta missionária no mundo, em torno aí de quase 20 mil obreiros de tempo integral, sediado em mais de 170 países, mobilizando e ensinando milhares de pessoas em praticamente todos os países do mundo. Quando a gente olha de onde isso veio, né, um casal, Loren e Darlene Cunningham. O Loren, ele vem de 5 gerações de pregadores do Evangelho. Darlene vem de 4 gerações que têm servido a Deus de tempo integral, praticamente 200 anos vivendo de tempo integral na obra missionária. Loren é um dos poucos homens que já pregou o Evangelho em todos os países do mundo, sem exceção. Sem exceção. E quando a gente vê todo esse movimento que tem acontecido, isso não é uma coisa só do Loren e da Darlene. Você entende? São promessas que Deus fez para os pais deles, para os pais dos pais, para os pais dos pais dos pais. Você entende isso? Muitas vezes nós estamos tão focalizados só no nosso mundinho, na nossa geração, mas Deus se relaciona conosco numa dimensão de gerações. Ele é um Deus geracional. É um entesouramento de promessa. Então, os nossos pais que serviram a Deus, agora nós estamos servindo, os nossos filhos vão servir. Gente, e isso é sinérgico. Isso vai construindo, vai concretizando toda uma revelação da graça e misericórdia de Deus. Gente, que a partir daí, ministérios que começam a impactar o planeta. Princípio do entesouramento de promessas. Agora tem um outro aspecto. Quando a gente pensa em heranças, lógico, tem esse aspecto que é o dom redentivo, é a obediência que entesoura promessas para sucessivas gerações, não é? Que faz com que a graça e a misericórdia de Deus sejam reveladas geração após geração, mas tem um aspecto da desobediência, do pecado. Esse é o aspecto difícil. E Deus deixou claro, eu, Senhor, visito a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Então vai vir um castigo, uma correção, uma punição, que vai acontecer também numa dimensão geracional. Porque Deus não relaciona só com o indivíduo, mas Ele se relaciona com a dinastia, com a linhagem. E é muito importante, então, a gente pensar em termos dessas heranças que são construídas através de pecados, injustiças, iniquidades. Então, vamos entender um pouco sobre essa natureza. Todo pecado produz, basicamente, 2 coisas. O pecado produz uma culpa, ok? Uma culpa.
pessoal, moral, intransferível. Quando você viola um mandamento, quando você viola os limites estabelecidos por uma lei, ou você quebra uma aliança, um juramento, quando você transgride uma lei, você se torna o quê? Culpado. Ou seja, você vai responder por isso. Não é o outro que vai responder, é você. Então, todo pecado produz uma culpa pessoal, moral, intransferível. Mas todo pecado também produz consequências, que são coletivas, geracionais. Culpa pessoal, consequência coletiva. Culpa e consequência. Quando você peca, um pai que abandonou a família, que adulterou, abandonou a esposa e filhos, pessoas inocentes vão sofrer por causa da irresponsabilidade, da imoralidade desse marido, desse pai. Bom, na verdade, o pecado, ele semeia um campo de injustiça muito vasto, fazendo com que muita gente inocente sofra. São as consequências. Entende? A culpa é pessoal, mas as consequências são coletivas. Nesse aspecto, vamos até dizer, lidar com a culpa do pecado não é tão difícil. Agora, lidar com as consequências, olha, não é fácil. Pecado que deixa sequelas que são irreversíveis. Não é verdade? Então, para a gente entender melhor o impacto dessas consequências, que é onde, vamos dizer, está associado o princípio da herança. Não é? A responsabilidade, quando a gente fala de culpa e consequência, nós estamos falando dessas duas leis. A lei da responsabilidade e a lei da herança. Responsabilidade e herança. Pensando nessa lei da herança, uma situação que há alguns anos aconteceu, acompanhei um pouco de perto. Uma mulher, essa mulher veio de uma vida afundada na promiscuidade. A uma certa altura, então, ela acabou descobrindo que havia contraído o HIV. Inclusive, naquela época, isso era, assim, uma notícia aterrorizante. Pouco tempo depois, ela, na vida dela, veio se engravidar. Nasceu o filhinho. E foi constatado que essa criança também era aidética. Inclusive, essa criança chegou a falecer com 5 aninhos de idade. Eu me lembro, a irmã dela se revoltou com Deus por causa disso e tal. Eu atendi a irmã dela. Quando você pensa numa situação como essa, você vê uma criança que nasceu aidética, faleceu precocemente, por causa da imoralidade, da devassidão da mãe. Você olha um quadro como esse. A gente poderia levantar essa questão, puxa vida, em relação a essa criança, isso é justo? Isso é justo, gente? Quando você pensa na criança, isso é justo? É ou não é? O problema é que se a gente falar que se não é justo, então nós estamos dizendo Deus é injusto. A gente sabe que Deus não é injusto. Mas colocando a coisa de uma outra forma, vamos pensar de um outro jeito. Vamos dizer que você, a sua família, você é o filho único. Seus pais foram pessoas muito bem-sucedidas, muito trabalhadoras, empenhadas, construíram um patrimônio enorme. Eles vêm a morrer. Todo esse patrimônio que eles construíram, isso vai ficar para quem? Para quem? Para você, não é? Isso é justo?
É justo ou não é? Na verdade, a questão aqui não é se é justo ou se não é justo. A questão é que isso é uma lei. Funciona assim. São as heranças. Esse conceito, as heranças espirituais, vamos dizer, embute um conceito estranho de justiça. Porque não é aquele conceito de justiça baseado no merecimento. Não é um conceito de justiça que se baseia no merecimento, você entende? Mas se baseia na filiação. Então você recebe consequências, não é porque você mereceu ou deixou de merecer, mas porque você é filho. Herança vem pela cobertura familiar. Por que essa criança nasceu aidética? Ele mereceu isso, gente? Ele tem alguma culpa por ter nascido aidético? Ele tem culpa? O que ele tem? A consequência, a herança. Isso ele tem. Ele não tem absolutamente culpa nenhuma, mas a consequência ele teve. Heranças. É muito importante a gente entender como o mundo realmente funciona, como o mundo espiritual funciona. Eu estou dando alguns exemplos dentro de uma perspectiva física, para a gente poder entender o que acontece espiritualmente. Então, quando a gente pensa em heranças, lógico, nós somos partido desses dois pressupostos, obediência ou desobediência. Quando você obedece, você está construindo para a sua descendência, você está acumulando promessas, uma revelação da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, sobre a vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, geração após geração. Mas quando você desobedece, você está construindo uma influência, um mundo espiritual desfavorável. Você está autorizando uma perseguição espiritual de natureza correspondente à iniquidade, à injustiça que você está praticando. E dependendo da posição dos seus descendentes, se eles não sabem como reconciliar isso, eles vão acabando repetindo a nossa história. Só tem uma coisa que pode fazer que eles não repitam a nossa história. É quando eles se posicionam sacerdotalmente, perdoando, confessando intercessoriamente as iniquidades geracionais, reconciliando as gerações. A gente vai explicar isso bem melhor depois. Então você entende? Heranças têm a ver com consequências. São as influências resultantes, seja da nossa obediência ou da nossa desobediência que não foi redimida. Lógico, uma influência não é uma obrigação. Não quer dizer porque meu pai andou num caminho errado, espiritualmente falando, que agora eu estou obrigado a repetir o que ele fez. Não, uma influência não é uma obrigação, mas é um impacto. Não é? Quando a gente pensa nessas duas leis, responsabilidade e herança, qual lei é superior? É a lei da responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos fazer das nossas heranças espirituais, baseadas na iniquidade dos nossos antepassados, um pretexto para a nossa irresponsabilidade moral. Entende? Então eu não posso
chegar e transferir a minha responsabilidade para os meus pais, dizendo, não, hoje eu ando errado, mas a culpa não é minha, dos meus pais. Eu sou torto porque os meus pais foram tortos. Deus não engole isso, não. Isso não é biblicamente aprovado. Você já estudou capítulo 18 de Ezequiel? Essa foi a colocação distorcida daquele provérbio que por muitos séculos era bem usado. Os pais comeram uvas verdes, os filhos sentiram o sabor amargo. Há uma verdade nesse provérbio. Só que aquela geração, especificamente falando, eles usaram desse provérbio como pretexto para transferir a responsabilidade deles, da idolatria deles, para os pais. Não, a culpa não é nossa. Hoje nós somos idólatras, nós estamos sendo desterrados para a Babilônia, a terra está nos vomitando, a culpa não é nossa, é dos nossos pais. E Deus falou, não, coisa nenhuma. Nós não podemos fazer das iniquidades dos nossos pais, dessas heranças espirituais malignas, contaminadas, um pretexto para a nossa desobediência, a nossa irresponsabilidade moral. Deus não aceita. Olha, você pode vir de uma família que tiveram muitos problemas. E, de certa forma, todos nós viemos de famílias que tiveram muitos problemas, não é verdade? E ainda assim você pode se manter firme em Cristo. Principalmente quando você aprende a exercer o seu sacerdócio, que é purificar a atmosfera sobre a sua dinastia, sobre a sua família. Confessando intercessoriamente, movido pela compaixão de Deus. Não é isso que é o sacerdócio? O sacerdote é aquele que se compadece ternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios. Então, movido pela compaixão de Deus, você confessa intercessoriamente as iniquidades dos pais, dos antepassados, você perdoa, você promove no mundo espiritual essa reconciliação entre as gerações. Com isso, esses espíritos de perseguição não têm mais argumento para se sustentarem. Aí você estabelece para a sua família e descendência um novo céu, uma nova terra, uma nova realidade, uma nova atmosfera espiritual, onde eles estarão muito mais susceptíveis a obedecer do que a desobedecer. Mas a escolha sempre vai existir. Cada geração tem que dar uma resposta para Deus, independentemente da herança que ele está recebendo. Você entende isso? A lei da responsabilidade está acima de qualquer herança. Mas nós não devemos ignorar as heranças. Não devemos. Padrão de iniquidade que já vem se repetindo. Também aquela cultura que já se formou em torno de determinados desvios, pecados, iniquidades. Esse discernimento para você realmente mudar o que tem que ser mudado é fundamental. Lógico que uma pessoa que, por exemplo, veio de uma família com uma cadeia de alcoolismo, não é? Essas perseguições são latentes. E é muito importante a gente saber como redimir isso. As influências estão ali do espírito de vício. E se a pessoa não sabe como redimir essas influências, como o ditado fala, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma influência não é obrigação. Mas no momento que você se fragiliza, ela pode ganhar uma força tão grande e você cede. E quando você cede à influência, ela toma autoridade. E aí você vai repetindo uma história desastrosa, alimentando uma corrente de iniquidade, que pode prender toda uma linhagem. As heranças espirituais. Então a herança tem muito a ver com essa capacidade
de concretizar ideais, você frutificar, você viver de acordo com o propósito para o qual você foi criado, isso pode ser viabilizado ou abortado em virtude da cobertura familiar. Vocação e dons poderão ser trancados ou liberados na vida dos filhos. É muito comum você ver, por exemplo, pais que difamam o destino dos filhos. Comum você ver pai e mãe que continuamente eles estão proferindo palavras negativas, até mesmo malignas, em relação à identidade, o futuro dos filhos. Você não vai ser nada, você não presta, você nunca vai ser ninguém. E se essas mentiras, essas falsas profecias, se esse filho não tem a maturidade de crucificar isso, se corresponde a essas mentiras com amargura, esse programa acaba rodando, sendo instalado, né, na história da pessoa. Vocação e dons poderão ser trancados ou liberados na vida dos filhos. Herança. Então, essas três coisas, gente, nós recebemos da nossa cobertura familiar: identidade, relacionamentos e herança. Isso são como pilares para construirmos a nossa personalidade. É muito importante a gente ter essa noção de como o plano de Deus funciona no aspecto de família. É o útero, é o que gera essa proteção para todo um desenvolvimento emocional, espiritual, humano, sobre todos os aspectos. Quando essa cobertura familiar é ferida, é traumatizada, é fragmentada, nós vamos sofrer perdas significativas nesses três campos. Hoje a gente vê muita gente com crises de identidade, inclusive na profundidade da sexualidade. Pessoas que já estão confusas em relação a que sexo elas pertencem. Ou crises nos relacionamentos. Às vezes, a história dos relacionamentos da pessoa é isso. É sempre uma história de relacionamentos começados e terminados traumaticamente. Também a herança, o destino, os dons, o chamado, essas coisas começam e podem ser totalmente comprometidas e inviabilizadas. Mas de outra forma, é lógico, se você em Cristo estabelece uma cobertura familiar, um casamento ajustado, funcional, sadio, nós vamos construir o propósito de Deus na vida dos nossos filhos nesses três aspectos. Isso vai funcionar realmente como pilares. Filhos fortes, que têm identidade, que constroem relacionamentos sadios, que vão entrar realmente no plano das promessas que Deus estabeleceu para eles. Amém? Curva a sua cabeça agora, então, em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo falar um pouco com você. Obviamente, nenhum de nós aqui viemos de uma família perfeita. Os nossos pais cometeram erros, todos eles. Falharam não só em falar, como representar a Deus para cada um de nós. Mas Deus é pai de órfãos. E nós não estamos aqui na posição ou na situação de julgar os nossos pais. Jamais devemos fazer isso. Mas nós estamos aqui para ser um canal da compaixão de Deus em relação a eles. Mas eu quero te dizer que, por mais que os seus pais tenham falhado em representar a Deus,
Isso não exclui a verdade de que Deus é o seu Pai, é a sua cobertura. E Deus, Ele tem uma opinião sobre quem você é, sobre a sua identidade, porque Ele construiu você. O salmista fala que Ele nos teceu como no útero da nossa mãe. Ele nos formou. Então pergunta para Deus: Senhor, quem eu sou? Deixa Ele responder no seu espírito quem você é. Deixa Ele afirmar a sua pessoa, a sua identidade. Abre os seus ouvidos para Deus agora. Toda rejeição é mentira. Toda rejeição é falsa profecia, que você tem que aprender a julgar e condenar. Deixa Deus falar com você quem você é. Porque é a partir disso que os seus relacionamentos vão ser restaurados, que a sua herança vai ser viabilizada. É a partir da sua identidade, de quem você é nele, toda a verdade de Deus sobre você mesmo. Ouça isso de Deus. Deixa Ele falar para você quem você é. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? O propósito dele? O seu valor, a sua importância? Você é imagem e semelhança do Altíssimo. Quando Deus criou a você, a Bíblia fala, e viu Deus que era muito bom. Muito bom. Você é um tesouro. Ele criou você de uma maneira minuciosa. A Bíblia fala que nós somos feitura de Deus. Essa palavra feitura quer dizer poesia. É algo artesanal. Quando a Bíblia fala que Ele nos entreteceu no útero da nossa mãe, no original, no hebraico, essa palavra mostra essa figura de uma mãe que está tecendo, que está bordando a roupinha do neném que vai nascer. Com toda expectativa, carinho, amor, dedicação. Deixa Ele falar para você quem você é. A verdade liberta. Conhecereis a verdade. E não há verdade mais importante do que a verdade de Deus sobre você mesmo. Isso é libertador. Talvez você já deu tanto ouvido para o diabo, ou para pessoas que emprestaram a sua boca para o diabo. Mas ouça Deus. Afirmação do Pai. Tu és o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Deus tem prazer em você. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós queremos dizer sim e amém para toda a sua verdade. Para tudo aquilo que o seu Espírito está falando com cada um de nós.
e para tudo aquilo que o seu Espírito quer realizar nas nossas vidas, famílias, relacionamentos, nós dizemos sim e amém. Vem sobre as nossas vidas. Guia-nos segundo a sua verdade. Dá-nos essa maturidade espiritual de julgarmos as mentiras, as falsas profecias e realmente inclinarmos os nossos ouvidos à sua voz, conhecendo e recebendo a sua verdade, andando nela, Senhor, de tal maneira que os nossos relacionamentos sejam curados e a nossa herança seja viabilizada. Libera, Senhor, o nosso destino. Solta essas âncoras que têm nos prendido, Senhor. O Senhor se apresentou a Moisés como o eu sou o que sou. E nós sabemos que tudo que nós precisamos que o Senhor seja, o Senhor será. O Senhor é o Pai de órfãos. Ainda que a nossa mãe se esquecesse de nós, todavia o Senhor jamais se esqueceria. O Senhor literalmente nos tatuou nas palmas das tuas mãos. O Senhor nunca se esquece. O nosso nome está escrito na palma da sua mão, Senhor. Toma-nos nos teus braços. Libera sobre as nossas vidas graça, verdade, o seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O Senhor te abençoe.